Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Pimentel, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Estou como presidente da Comissão das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo e hoje eu vou gravar para vocês mais um episódio do canal As Irmãs do Previdenciário. Com muita honra, com muita satisfação e alegria, recebo aqui hoje a Anete Musso e Martinuso. Sejam muito bem-vindos. Prazer é nosso, né? Já vou respondendo pelo senhor. Isso aí. Prazer é nosso. Obrigado, Juliana. Pois é, pessoal, o Martinuso, ele é professor titular da UFES, doutor em comunicação, pós-doutor em psicanálise, pós-doutor em mídia e cotidiano, psicanalista, jornalista e escritor. Que currículo lindo, parabéns. Obrigado. E é escritor do livro Dignidade Não Tem Idade, que nós vamos trazer para vocês aqui novidades. E a Anete Musso, das Relações Institucionais do Asilo de Vitória, que faz um trabalho lindo. Muito obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E obrigada por estar aqui para falar sobre o livro, para falar sobre a questão que envolve, né, a terceira idade, a pessoa idosa, a melhor idade, a esses termos todos para definir uma condição que todos nós chegaremos lá, pelo menos eu quero chegar, quero estar, não é? E que às vezes, e na maioria das vezes, a gente evita, né, professor Martinuso, de falar sobre estar ficando velho, estar se sentindo velho, e na maioria das vezes é pejorativo, né, também. Sim, o envelhecer é um desafio, né? Envelhecer é uma etapa da vida que indica o fim, né? Então, todo mundo tenta fugir disso. E o envelhecimento e estar idoso coloca o sujeito, coloca a pessoa humana numa condição de muita vulnerabilidade. E dessa forma acaba em algumas situações, tanto do ponto de vista pessoal, familiar, intersubjetivo, quanto do ponto de vista institucional de uma sociedade cultural, a pessoa idosa como sendo alvo de muitas perversidades, né? O que é isso? De abuso mesmo, de descuido. Então, por isso que esse livro, o conceito dele é dignidade não tem idade, porque é isso que a gente precisa defender, né? A dignidade não existe só quando você é produtivo, só quando você trabalha, só quando você está no auge do seu corpo, da sua saúde física. A dignidade é uma condição que nos acompanha de antes do nascimento até o fim da nossa vida. E especialmente ela precisa ser lembrada nos momentos em que a gente está mais vulnerável, nos momentos em que a nossa cultura não dedica um olhar tão, digamos, específico para cuidar da gente, como é o caso da terceira idade. E é importante, quando o livro, né, Dignidade Não Tem Idade, ele celebra, né, que foi no ano passado, os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa e os 83 anos do Asilo dos Idosos de Vitória. O asilo se antecede à questão do Estatuto. Nós temos aí um espaço enorme. E como que surgiu o asilo? Por iniciativa de pessoas abnegadas, caridosas, atendendo moradores de rua já naquela época, né? Nós estamos falando de 83 anos, nós já tínhamos situação de pessoas em abandono nas ruas e fazem esse resgate, inicialmente apenas com alimentação, um pouco de roupa, até conseguir um espaço, e um espaço hoje, né, maravilhoso, privilegiado. O Asilo dos Idosos de Vitória fica ali em Monte Belo, no alto de uma colina maravilhosa, com vista de 360 graus, uma área física fantástica. E um dia desses, até comentando com uma amiga, eu falei assim, por que não doaram um terreno numa parte mais baixa, na Praia do Suá, na Praia do Canto? Aí a minha amiga falou assim, não tinha. A Praia do Suá foi aterrada muito tempo depois, Enseada do Suá. Eu falei, meu Deus, é mesmo, 83 anos, não tinha, era mar, né? Então, tinha toda a justificativa de estarmos ali. E estar no asilo é uma coisa que assim traz a curiosidade das pessoas. Como é que funciona um asilo? Como é que são as demandas? Como é que cuida dessas pessoas? Então é importante a gente também falar. Nós temos idosos com diversos graus de dependência. Temos alguns que tomam banho sozinhos, se alimentam sozinhos,
tem toda uma autonomia, lavam sua própria roupinha, né? Aquela coisa de, eu cuidei da minha roupa, que Estou é em casa, muito né? importante Se sentindo isso. em casa. E temos aqueles que já vão progressivamente precisando de maiores e mais cuidados. Alguns necessitam realmente de alimentação na boca, todo cuidado para banho. E nós também percebemos que cada vez mais chegam nessa condição. Então, ele já está muito debilitado e ainda vem a condição do abandono. Então, são duas coisas muito graves, porque o idoso muda de casa, né? E como é triste a gente mudar de casa, né? Sair daquele ambiente. E quando eu falo casa, gente, às vezes essa casa é o ambiente da rua. Eles têm uma referência muito forte do ambiente da rua. Porque a rua é ótima, né? Você tem liberdade, você faz o que você quer, a hora que você quer. Então, quando ele perde tudo isso, ele também perde dignidade, porque ele vai para um lugar que é novo e que ele precisa de pessoas para tomar conta dele, a intimidade dele também, não é? Sofre com essas coisas. Mas o asilo cumpre fielmente o que ele se propõe. São 6 alimentações, 6 refeições diárias. Isso é muito importante. Todo o cuidado para a confecção dessa alimentação, o alojamento, o amparo médico, a medicação. Então, tudo isso, aos poucos, ele vai entendendo também o carinho que tem ali. Nós somos profissionais, nós temos uma parte muito rigorosa da profissionalização, mas eu sempre digo isso, quem sobe aquela ladeira, né, porque é uma ladeira bem grande, quem sobe aquela ladeira tem que aprender também a reconhecer a necessidade da pessoa que está ali, a entender aquela pessoa, a amar aquela pessoa, para que possa conduzir o seu trabalho trazendo isso que a gente tanto fala, dignidade. Porque é um exercício de paciência, é um exercício de aceitação, é um exercício, às vezes, de repetição, de você falar a mesma coisa, seu fulano, vamos fazer, seu fulano, o senhor já tomou café, o senhor já tomou café, e ele quer café várias vezes ao dia, não é? Porque o café também conforta, traz alegria, mas ele não pode tomar 8, 10 xícaras de café por dia. Então, todos esses cuidados nós temos lá na instituição. Isso aí. Muito bacana. É bom a gente conhecer um pouco desse dia a dia, né, do asilo, porque muitas pessoas que não conhecem, nunca fizeram visita e etc., passam a conhecer agora através da sua fala. E como que é custeado assim, as despesas lá no asilo, Anete? O asilo, ele tem um contrato, um convênio com a Prefeitura de Vitória, que paga uma parte, remunera uma parte da mão de obra referente aos cuidadores. Mas todo o restante, administrativo e outros profissionais, são remunerados por intermédio de doações, campanhas que nós fazemos. Também tem a questão, o Estatuto da Pessoa Idosa permite isso, que o benefício que o idoso tem direito ou aposentadoria, 70% fique retido na instituição. Os outros 30% são depositados numa poupança do idoso para uso pessoal dele. Agora, é importante a gente destacar que muitos idosos, quando chegam na instituição, eles já têm esse benefício comprometido por empréstimos consignados que a família já fez. Então, ele não tem mais nenhum teto de utilização desse benefício. O valor líquido, né? Praticamente já não existe mais daquele benefício. E do benefício, nós estamos falando em torno de R$700. Uhum. E um idoso, para a instituição hoje, o custo de cada um é em torno de R$3.400. Então, essa conta não fecha. 700 de alguns idosos, não são todos, mas o convênio da prefeitura não é suficiente. Então, nós vivemos constantemente fazendo campanhas. O livro agora que nós estamos comercializando também. E sempre fazemos eventos e contamos também com pessoas que espontaneamente fazem doações, ou como associados, ou que chega, é comum às vezes chegar uma pessoa lá e falar assim, olha, eu recebi um dinheiro que eu não estava esperando e eu resolvi doar para a PAI, para a CAS e para o asilo.
e nós somos muito agradecidos. Também recebemos doações de roupas e de utensílios que, inicialmente, né, no primeiro momento, a gente separa o que vai ser utilizado pelos idosos e, na sequência, nós comercializamos na loja do asilo. Isso também gera uma renda. E é uma renda importante, porque nós temos ali mais próxima, né, porque é um movimento diário, então é um dinheiro que a gente pode contar. É importante dizer que a loja ela não visa lucro. Ela é uma loja que as coisas são, as roupas, os acessórios são vendidos com um preço muito pequeno, porque nós já recebemos de doação. Então, até pessoas que têm brechó, que têm lojas colaborativas, vão lá comprar para abastecer. Nós somos um intermediário. E o dinheiro da venda já vai diretamente para a conta do asilo, que nós temos um Pix, que é o nosso CNPJ. Inclusive, eu quero deixar aqui o Pix para quem quiser fazer alguma doação para o Asilo dos Idosos de Vitória. É o CNPJ 28 165 272 1000 ao contrário 60. E também tem a chave Pix e-mail, que é doação@asilosdevitoria.org.br. E aí, pessoal, eu queria também convidar todos vocês a adquirirem esse livro que o Martinuzzo agora vai trazer para a gente mais detalhes sobre. O livro Dignidade Não Tem Idade, 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa e 83 anos do Asilo dos Idosos de Vitória. Um livro lindo, muito bem ilustrado, com informações ricas, que o professor agora vai trazer detalhes para a gente. Por favor, professor. Obrigado, Juliana. Esse livro, a Anete e toda a equipe lá do asilo, né, que estava chegando ano passado, e vira uma demanda de produzir uma memória. Né? O que é um livro? É produzir uma memória. Muitas vezes a gente acha que memória é só aquilo que a gente lembra. Não, memória é o que resta do que a gente lembrou e do que a gente esqueceu. Né? E o livro é um lugar de memória, ou seja, você está lá consolidando uma informação. Então, o asilo não tinha as informações consolidadas da história dele, do dia a dia dele, de como ele funcionava, né? E também o Robson queria marcar os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a ideia era fazer uma publicação que celebrasse essa conquista para a pessoa idosa no Brasil e que produzisse uma memória, um lugar de memória, né? Que condensasse as informações mais importantes sobre o asilo. Daí, eu fui pensar esse livro, pensar essa publicação. Né? Um livro tem toda uma arte de ser feito. A primeira coisa é fazer um conceito dele, né? E juntando esses dois objetos, esses dois temas, eu resolvi traçar isso na questão da dignidade. Né? Ou seja, o que uma instituição como um asilo faz? Ele investe em preservar e garantir a dignidade das pessoas que estão lá. O Estatuto veio exatamente para garantir, na forma da lei, essa condição de dignidade humana para as pessoas da terceira idade. Então, esse é o fio condutor do livro, Dignidade Não Tem Idade. E na primeira parte, eu, o Eric e a Amanda, que são dois jornalistas que trabalham comigo, a gente fez uma recuperação do que é o conceito de dignidade, o que a gente entende por dignidade, né? E também recuperamos a história do Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil. Na segunda parte, a gente contou a história do asilo, né? Recuperou dados, né? Da trajetória de mais de 8 décadas do asilo, e na última parte a gente fez um retrato de como está hoje, quais são os serviços e as perspectivas nessa área. Só para você ter uma ideia, a gente leu mais de 800 atas, né? Porque não tinha, né? Não tinha havia as atas, mas não tinha nada que fizesse referência ao que estava lá, né? Foram 12 entrevistados e 19 autores, né, especializados para a produção desse livro. E, curiosidade, o tempo de produção desse livro? Recorde. É no Guinness. Tempo recorde. Tempo recorde. Nós fizemos esse livro em uns 3 meses. Foi. Né? Nossa, tempo recorde em uns mesmo. 3 meses. Esse aí, esse livro que eu conceituei, organizei, os meninos fizeram pesquisa e o texto final, né? É o livro de número 54 que eu já fiz na vida. Então, assim, Bacana. o livro, como eu falei,
tem um protocolo de feitura de livro, né? Obviamente que esse tinha esse grande desafio, né? Que era pela primeira vez sistematizar as informações com fonte primária, né? Não tinha um livro ou uma revista sobre o asilo. Não, esse é o primeiro. Né? Esse é o primeiro documento sobre essa instituição que faz parte da história de Vitória. Depois de 84 anos, né? Mas saiu. O professor falou uma coisa importantíssima, faz parte da história de Vitória. Nós recebemos relatos de pessoas que chegam lá e falam assim, meu pai me ajudava aqui, eu me lembro que eu vim aqui com meu pai. Folheando o livro, é claro que eu já sabia, mas cada vez que a gente lê, vem uma informação nova, eu encontro o nome de pessoas que fizeram parte da história social, política da cidade, como beneméritos, como pessoas que estavam acompanhando. Então, essa referência do asilo é muito forte. Recentemente, eu estava na FAESA conversando com o professor Alexandre, que também é um grande colaborador do asilo, e ele fala que ele lembra da época que tinha embaixo, numa placa, no alto, bem próximo daqui, os velhinhos aguardam a sua visita. E a FAESA já está ali há 50 anos. Quer dizer, ele lembra disso. E quantas pessoas, a partir do momento que a gente comenta, você lembra? Eu lembro. Então, assim, hoje, né, a localização do asilo está muito inserida nesse coração da cidade. Que as pessoas passam ali e se lembram e estão muito presentes. A sociedade capixaba, a sociedade de Vitória é muito presente no asilo. Quando a gente lança uma campanha, a gente liga para uma pessoa, olha, nesse momento nós estamos precisando disso, no momento, inclusive, nós estamos precisando de liquidificadores e bebedouros, falando em primeira mão aqui, hein, Juliana? Vamos começar vamos começar essa campanha. Porque muito calor e esse bebedouro comum, né, doméstico, ele não dá conta. O segundo copo de água já sai a água muito quente, né? Então, todas essas campanhas, com certeza a gente sabe que na hora certinha vai chegar. A gente envolve a sociedade, né, exatamente. Anete? E conta também com a providência divina, né? Também, porque é abençoado. Não tem como não acreditar que Deus está no comando do asilo de Vitória, que né? durante um período foi gerido, né, organizado pelas irmãs, pelas freiras vicentinas, que ficaram lá um bom tempo. Né? Inclusive tem até a celebração da Santa Missa lá na Capela do Asilo todo semana. Domingo. Todo São domingo. os padres do Colégio Salesiano que fazem todo esse trabalho. Nosso saudoso Padre Braz, que dedicou uma vida, né, à instituição, e nós conseguimos manter, assim, tem alguns voluntários que cuidam da missa que falam, vamos manter o ideal de Padre Braz atuante e vivo, e nós temos conseguido. Legal. Eu acho que a gente poderia ir finalizando, caminhando para o fim, mas para a gente debater agora sobre a questão da dignidade, que é uma coisa assim que me chama muita atenção, sabe? Eu penso, e depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, que dignidade tem a ver com felicidade. Eu vejo assim, no meu dia a dia da advocacia, na área previdenciária, muitas vezes eu faço o primeiro atendimento para aquela pessoa idosa que me procurou para aposentadoria, né? E aí, assim, você vê no semblante da pessoa o primeiro atendimento, onde ela busca a aposentadoria, porque muitas vezes ela já passou pelo INSS, o benefício foi indeferido, foi negado, e ela vai até um advogado para buscar o seu direito na justiça, né? Então, o semblante dela quando ela vai no primeiro atendimento e o semblante dela quando a gente entrega a aposentadoria para ela. Então, assim, na minha concepção, dignidade tem a ver com felicidade, porque nem tudo é dinheiro nessa vida, mas quem vive sem pelo menos um salário mínimo hoje que não possa se alimentar, que possa pagar suas contas básicas, né? Então, assim, para mim é uma felicidade esse título, né, do livro, parabéns mais uma vez, Martinuso, Dignidade Não Tem Idade. Quero te pedir sua autorização, que eu vou usar esse título nas minhas hashtags, tá bom? Porque é muito forte, é isso mesmo, assim. Traduzir para qual? Ai, gente, desculpa, vai ter que dar um cortezinho aí, porque eu tinha colocado no coisa para pegar o CNPJ, agora eu vou colocar de novo no... Né? E quando a gente fala de dignidade, não é só para a pessoa idosa, né? Então, quando a gente fala dignidade não tem idade, todas as pessoas merecem
viver com dignidade, né? E é um princípio constitucional. Então, queria ouvir de vocês também. E antes disso, eu quero chamar a atenção a uma parte do livro que eu achei muito linda, tá? E também já quero pedir autorização, que depois eu vou publicar. Tá tudo autorizado. Tá tudo autorizado, tá tudo definido. Dignidade é o extremo oposto da violência, da discriminação, do desprezo, do desrespeito, da negligência à pessoa idosa, né? Então, perder a dignidade é o mesmo que ser expulso da condição humana. Achei muito bonito e muito forte isso, né? Que a gente possa trazer como reflexão para todas as pessoas que estejam nos assistindo, que possam refletir, pensar sobre dignidade, e a gente sempre tem algo a fazer para ajudar o próximo, né? Que seja o Asilo de Vitória, que seja outra casa, outra instituição que abriga pessoas idosas, né, principalmente. Aí fica, então, essa dica, né, para que a gente possa refletir sobre o assunto e fazer algo que a gente possa fazer. Todo mundo pode fazer alguma coisa para ajudar o próximo, é isso? E aí, dentro da psicanálise, né, que você também tem essa função no seu currículo, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente aprender um pouco mais sobre. A dignidade, assim, o que é dignidade? Dignidade é aquilo que nos distingue. Então, nós somos animais, mas nós temos uma dignidade. O que é a nossa dignidade de humanos, né? A dignidade humana é aquilo que nos distingue de todas as outras espécies. É a dignidade da liberdade, a dignidade da igualdade entre nós, da fraternidade, ou seja, de nós nos enxergarmos uns irmãos dos outros, e a dignidade de ter condições de produzir e sustentar uma vida com autonomia, com bem-estar. Bom, por isso que a aposentadoria, o valor da aposentadoria traz dignidade. É isso aí. Por isso que o que é uma instituição como o asilo? Ele sustenta, no máximo que ele pode, as condições de vida humana com autonomia, com a pessoa tendo condições de se enxergar como um sujeito e não como um mero objeto. Uma outra forma também muito simples da gente entender o que é tratar alguém com dignidade ou alguém ter reconhecido a sua dignidade é esse sujeito não estar invisível aos olhos do outro. A empatia. A empatia, a compaixão. O que é o cúmulo do desrespeito à dignidade do outro? É quando você torna esse outro invisível. Quando esse outro está morando na rua. Quando esse outro está precisando de um auxílio e não tem. Então, dignidade é você ter condições de viver com autonomia, a sua liberdade, a sua fraternidade, os seus direitos de pessoa humana, mas dignidade é também o seu direito de ser visto como um semelhante e de ser tratado como um semelhante diante de um irmão, diante de um cidadão e diante do Estado, né, diante das estruturas que tomam conta da gente. Então, por isso que no livro a gente fala que o oposto da dignidade é a violência, é o abandono, é a invisibilidade. Muito boa colocação. Perfeito. Eu sempre bato muito, assim, gosto muito dessa coisa da autonomia. Esse ano, o nosso grande desafio dentro do asilo é trazer esse protagonismo para o idoso. Nós passamos um período de pandemia que foi muito cruel, porque nós vivemos uma situação de isolamento social. Então, aquele idoso que nós íamos com ele à praia, que nós íamos ao cinema, que nós íamos ao shopping, de repente ele ficou restrito à televisão e à varanda. Isso foi muito cruel. Muitos sentiram esse impacto, né? Esse desconforto, não é? Porque as pessoas não podiam ir ao asilo. Ia cheio de máscara para entregar álcool, para entregar máscara, para entregar alimentação. Mas o contato social foi todo suspenso. Então, esse ano, 2023, nós já começamos isso, mas esse ano nós queremos esse protagonismo. Então, nós estamos trazendo um exemplo. Vamos trazer um exemplo do carnaval, né? Na nossa programação, nós vamos fazer uma tarde de marchinhas. O voluntário que vai participar dessa tarde de marchinhas, nós não gostaríamos que ele fosse somente lá no dia, estivesse com o idoso, sambasse, fizesse uma foto. Nós queremos ele antes.
nesse Nos processo. preparativos. Que ele esteja lá, que ele participe de uma oficina de máscara. Ah, mas eu nunca fiz máscara. Eu também nunca fiz, mas tem um Vamos tutorial lá aprender. na internet, a gente aprende. E aí, no dia da tarde de marchinhas, o idoso vai estar com a máscara que ele fez. Então, são essas pequenas coisas. É o varalzinho que nós temos lá, que elas lavam a própria calcinha e penduram lá. Isso é muito bom, porque bom. é a identidade, é a hora, é o sabonete que lembra. ela usou. Isso fala assim, eu já fiz isso. Então, esse protagonismo nós estamos trazendo, nós estamos criando, inicialmente está com o nome de Conselho do Idoso, mas eu estou achando isso muito velho, esse nome. Acho que eu quero um nome mais moderno, que é justamente para eles decidirem coisas pequenas. Olha, nós gostaríamos de, no lanche da tarde, uma vez por semana, que fosse bolo. Nós podemos fazer bolo, nós fazemos bolo, mas talvez não com a frequência que eles gostariam. Ou o bolo que nós fazemos não é exatamente o bolo, que eles têm uma memória afetiva que vai trazer uma alegria muito maior. Pode ser um bolo de fubá, pode ser um bolo de laranja, pode ser um mingau, pode ser um suco. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, a autonomia e esse protagonismo na própria vida, eu acho que isso é tudo em termos de dignidade. Muito bom. Porque é necessário. Eu tenho uma mãe idosa com 92 anos. Se eu falar que ela vai brigar comigo, ela tem 91, ela ainda vai fazer 92. Ela falou que eu estou deixando ela mais velha. E eu vejo quanto é importante ela fazer a própria alimentação dela, colocar a quantidade de açúcar que ela quer no copo dela, porque isso traz a ela um controle da vida dela. Não é? É o Isso livre-arbítrio. isso é fantástico quando você consegue fazer isso. Imagina a gente trazer isso para todos os idosos ali que têm condições, né? Alguns, infelizmente, nós é que vamos ter que escolher o que ele vai comer, o que ele vai vestir. Mas quando um idoso desce, vai na loja do asilo e escolhe a roupa dele, que ele quer usar, eu acho isso maravilhoso. Eu morro de alegria e felicidade, porque... Se você perceber, né, o que que nos dá consciência de existir e o que nos faz ter forças todos os dias para trabalhar, dormir, descansar, é aquela nossa autorresponsabilidade de conduzir a nossa vida, de produzir a nossa história, de fazer as nossas escolhas. Isso está na base da nossa condição humana. Quando você vai tirando isso da pessoa, a capacidade que ela tem de decidir por ela mesma, de fazer ações para ela mesma, de fazer as escolhas delas mesmas, ela vai se anulando, ela vai perdendo motivo para estar viva. Então, quando você fala de ofertar dignidade para uma pessoa idosa, é entender que algumas coisas ela vai precisar de ajuda, mas que no máximo que puder, que ela seja a protagonista da vida dela. Isso vai dar um outro sentido para os dias dela. Com certeza. É verdade. E eu penso até que alguns idosos que não tenham essa oportunidade, né, podem até caminhar aí para um processo de depressão, Sim. né? Melancolia e depressão. Melancolia e depressão. Esse é o processo. Esse é o processo. Pois é, pessoal. Então, a gente gostaria de agradecer, Imagina. Finalizando, né? A gente precisa finalizar, mas agradecer muito. Foi um bate-papo muito agradável, aprendi bastante. Tá? E gostaria de deixar o nosso canal à disposição. E o Asilo dos Idosos pode sempre contar com a gente. E, professor, parabéns pelo livro mais uma vez. Vou mostrar aqui para o pessoal, ó, Dignidade Não Tem Idade. Esse livro pode ser adquirido lá no Asilo dos Idosos em Vitória, em Monte Belo. E o exemplar que você adquirir vai estar ajudando a custear as despesas com os idosos, que hoje são 80 idosos lá, né, Anete? Bom, então, muito obrigada e até uma próxima. Se Deus quiser. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Juliana.